Eu gostaria de saber, candidato, qual a história do senhor com São Paulo? Como se deu a escolha dessa candidatura? E como o senhor vai se familiarizando das dificuldades do Estado, fora os problemas de infraestrutura? Por exemplo, o senhor acredita que tenham mais pessoas passando fome, com dificuldades financeiras, buscando empregos e melhores salários em toda a região? E também, por exemplo, o problema da Cracolândia é um problema que vai ter solução quando e como os usuários começam a se espalhar já para fora da capital paulista? O senhor é a favor da internação compulsória? Bom, vamos lá. Primeiro, a minha história com São Paulo, ela começa muito cedo. Eu iniciei minha trajetória profissional em São Paulo, né? Eu saí de casa a primeira vez para morar em Campinas, quando eu cursei a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Depois, obviamente, tive toda a interação com São Paulo, o conhecimento de São Paulo por meio da infraestrutura, porque a infraestrutura é uma atividade de meio. A infraestrutura serve para atender uma dinâmica social, uma dinâmica econômica, e você faz infraestrutura pensando, no final das contas, nessa dinâmica. Você projeta a infraestrutura para atender o setor produtivo. Então, quando você imagina que tem que recuperar o ramal de Colômbia ou de Panorama, é porque você viu carga ferroviável nessas regiões. Quando você percebe que tem que fazer um contorno de Rio Preto, que vai começar em Mirassol, vai passar por Rio Preto, vai terminar em Cedral, é porque você viu que ali era necessário, que você tinha um problema, um gargalo que precisava ser resolvido. E isso é modelo. Isso é você entender a economia do Estado, ver como é que ela está se comportando, confrontar o crescimento da demanda para o transporte com a oferta para projetar as melhores soluções. Então, obrigatoriamente, você tem que mergulhar na questão do Estado. E, obviamente, a gente está estudando muito, a gente está percorrendo o Estado todo, ouvindo muito. A capacidade de ouvir é fundamental. Outro dia eu estava num evento e uma pessoa chegou para mim e disse assim: Tarcísio, qual é a sua proposta para o meu setor? Eu disse assim, respondi, não sei, não conheço o seu setor. A gente não tem obrigação de conhecer tudo. Eu não conheço o seu setor, eu não sei onde o seu calo está apertando, mas você sabe. E se você me disser onde o seu calo está apertando, se você me disser qual é o seu problema, provavelmente a gente vai conseguir, em conjunto, a várias mãos, construir uma solução. No Ministério da Infraestrutura, a gente fez muito isso. Nós fizemos mudanças regulatórias muito importantes, todo mundo acompanhou. A gente mudou a regulação do transporte ferroviário, do setor portuário, do setor aéreo, a regulação da aviação civil, do transporte rodoviário interestadual de passageiros, e nós fizemos isso em conjunto com os setores, em conjunto com a iniciativa privada. Se eu vou na casa da dona Meire, lá no Campo Grande, e vejo que a água passa pela porta da casa dela, eu vou entender que ali tem uma demanda de saneamento básico e o Estado vai ter que entrar. Eu vou perceber onde que eu tenho que ajudar as prefeituras. Eu vou perceber que, apesar da competência do Estado na educação ser lá o Fundamental 2, o ensino médio, o ensino superior, o ensino profissionalizante, a gente tem um problema hoje de analfabetismo que cresceu no Estado. E se eu não apoiar as prefeituras do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de infraestrutura, a gente não vai combater o analfabetismo. Eu sei que tem mães que não conseguem trabalhar porque não tem creche. É competência do Estado? Passa a ser porque a gente vai ter que apoiar os municípios. Então, esse tipo de sensibilidade a gente vai desenvolvendo para criar as soluções. Então, a gente começa a enxergar onde é que estão os problemas. Em todo lugar que a gente vai, a população nos procura e diz: aqui eu tenho uma preocupação, aqui eu tenho um problema. Opa, esse problema tem ou não tem solução? Essa solução é simples ou não é? Tem recurso ou não tem? Como é que a gente vai financiar isso aqui? Para estabelecer compromissos. Para a gente ver o que é possível fazer. Então, eu entendo que é possível entender hoje a problemática do Estado. Nós temos sim um problema de segurança alimentar, um problema aqui de pessoas que estão passando necessidade, muitas vítimas de políticas equivocadas de enfrentamento à pandemia. Nós temos aqui 2 milhões e 400 mil famílias beneficiárias do Auxílio Brasil no estado de São Paulo. Pessoas que estão abaixo aí da linha de pobreza, que estão numa situação de pobreza extrema e que precisam do suporte do Estado em todas as dimensões, de uma política assistencial, de uma política de assistência social que seja viva, que a gente perceba ali a raiz do problema e consiga construir um plano de desenvolvimento individual para apresentar para essa pessoa a porta de saída. Quantos empreendedores, isso é uma coisa muito bacana, existem nas comunidades, nas favelas em São Paulo? A gente vai chegar aqui em algumas comunidades que tem 10 mil empreendedores, pequenas empresas, pequenos negócios, gente que precisa às vezes de treinamento e de crédito.
E o crédito pode chegar no micro, no pequeno empreendedor, naquele empreendedor que mora numa área carente, se a gente garantir um aval estatal, que foi a lógica do Pronamp, né, com o FGI. Então a gente pode fazer alguma coisa por essas pessoas. A gente pode vir com assistência social em adição àquilo que o governo federal já vem fazendo, por exemplo, para garantir a segurança alimentar, para combater a evasão escolar. Se a gente quer combater a evasão escolar, tem que ter política de transferência de renda. E a gente pode, e deve, e vai vir em adição. Porque o que é feito hoje, em termos de política de transferência de renda para combate à evasão escolar, no estado de São Paulo, ainda é modesto. Dá para fazer mais e tem um espaço orçamentário para isso, né? Porque o investimento é baixo. Passa pouco dos 500 milhões de reais. A gente tem um orçamento de 286 bi, foi o orçamento desse ano passado. Então, é uma questão que nós vamos enfrentar e vamos enfrentar de frente.